Não dorme não, hein? Glória a Deus, queridos. Bem, essa noite eu quero estar falando, compartilhando com você uma revisita a uma palavra, a um personagem que eu sou um fã incondicional, e todas as vezes que eu revisito, o Senhor fala comigo. E nesse tempo agora foi de uma forma muito linda, e eu entendo que ela é muito oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo que tem sido difícil. E eu quero hoje estar falando com vocês sobre a coroa de Jonatas. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Jonatas, mas hoje você vai conhecer essa história de uma forma bem mais profunda do que talvez você conheça. Amém? E hoje nós vamos, realmente mergulhar hoje no livro de 1 Samuel, e a gente vai falar um pouco sobre esse cara incrível, chamado Jonatas, o primogênito filho do rei Saul. E por que ele foi tão relevante dentro do reino de Israel? Talvez não tenha se falado tanto sobre ele como deveria ser. E hoje a gente vai ter essa abordagem sobre a vida de Jonatas. Jonatas, como eu falei, era o filho primogênito do rei Saul. Seu nome significa presente de Deus. Tem algum Jonatas aí? Tem algum Jonatas? Não, né? Então, Jonatas significa dado por Deus, significa presente de Deus. De fato, escute isso, Jonatas foi um presente para Israel. Um presente, talvez, singular, que não poderia ter sido outro. E Jonatas foi esse presente para o reino de Israel, né? Um exemplo a ser seguido, um homem admirável na sua essência e uma referência para nós até hoje. O caráter de Jonatas, sem sombra de dúvidas, foi o seu maior legado. E o seu caráter era a sua coroa. Onde estava a coroa de Jonatas? No seu caráter. E nós vamos ver um pouco sobre o caráter de Jonatas. Jonatas não era um príncipe mimado. Ele não foi um filhinho de papai. Ele não foi aquele cara guardado, protegido, em uma bolha, em uma cúpula, não. Ele foi, de fato, um guerreiro, um soldado, e que tinha o reconhecimento também da sua tropa. E um homem a qual o povo o defendia e sabia do seu valor. E talvez se fez menção muito de Jonatas em um episódio muito interessante, em um embate que ele teve no desfiladeiro de Micmas, um local deserto, montanhoso, muito íngreme, cheios de pedra, um local de difícil acesso, e ele teve que subir
era tão difícil que não se tinha como subir apenas andando. Você tinha que subir nesse desfiladeiro íngreme, engateando com os pés e as mãos, de tão difícil que era subir nesse desfiladeiro. E nesse desfiladeiro, ele tem um embate muito interessante com uma guarnição de filisteus, juntamente com o seu escudeiro. Apenas ele e o seu escudeiro. E eu quero ler um pouco desse texto, lá em 1 Samuel, capítulo 14. Vamos lá, a gente vai, de fato, vamos navegar no livro de 1 Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 14. A partir do verso 1. Vamos lá, a gente vai ter que, pelo menos, fazer você entender o que é que acontece. E a gente vai ler um pouco. E diz: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Ele saiu sem seu pai saber. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aiás, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonas procurava passar, a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, uma rocha íngreme. E do outro, a outra, uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmais, e a outra ao sul. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Posso ouvir um amém por isso? Para o Senhor não há impedimento de nos dar um livramento, quer nós estejamos com muitos ou quer nós estejamos com poucos. Por certo, uma afirmação dessa não é uma afirmação leviana, mas é a afirmação de um homem que tinha um conhecimento de Deus, sim ou não? Que tinha experiência com Deus e que sabia o que Deus era poderoso para fazer. E ele estava só, literalmente só ele e o seu escudeiro. E ele diz para o seu escudeiro, disse: olha, a gente vai encarar essa guarnição. E nós vamos nos apresentar a ele, porque esse era um episódio que os filisteus tinham ido ao encontro de Israel, e o exército de filisteu era tão numeroso, e que o ambiente era um ambiente tão hostil. Esses desfiladeiros, essas montanhas, era um ambiente tão difícil de se fazer guerra, que diante da pujança do exército dos filisteus, o exército de Israel começou a se esconder nos desfiladeiros, nas cavernas, nos desertos, e muitos homens tinham ido embora. E um exército de quase mais de 1 milhão de pessoas só ficou 600 mil soldados com Saul. E o exército dos filisteus estava posto. Então Jonatas chega e disse: vamos subir. Deus há de fazer alguma coisa aqui. E ele vai só e não tinha avisado a ninguém. E disse: Deus pode fazer. Deus pode nos livrar com poucos ou com muitos. Amém? Então, Jonatas chega para o escudeiro e disse: a gente vai se tornar visível para os filisteus. Nós vamos nos mostrar. E quando nós nos mostrarmos, se eles disserem que é para nós irmos ao seu encontro, é porque Deus nos entregou nas mãos. Se eles disserem que não é para nós irmos e ficarmos parados, é porque Deus não está conosco. E assim, Jonatas entendeu. E quando eles viram Jonatas e o seu escudeiro, eles simplesmente debocharam e disseram: por certo, o exército de Israel está saindo das cavernas e das tocas.
ele chega para o escudeiro e disse: o Senhor entregou ele nas nossas mãos. E sabe o que é que Jonatas faz? Diz o texto, olha o que é que o texto ele diz a esse respeito. Verso 13. Essa versão não é muito boa, porque as palavras não são tão claras nesse sentido, porque olha o que é que diz: então trepou Jonatas de gatinhas. A King James diz: então Jonatas engateava sobre a rocha íngreme. Por quê? Porque ele não tinha como subir andando. Era tão alto, tão difícil, tão pedregoso, que ele não dava para andar, e as pedras muito irregulares, um ambiente muito hostil. Mas mesmo assim ele subiu ao encontro dos filisteus e diz, diz esse texto, que o seu escudeiro estava atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matrava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo em todo o povo, e também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para um lado e uns para o outro. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. O que é que acontece? Apenas Jonatas e o escudeiro. Sobem os desfiladeiros de Micmais. O Senhor entrega a guarnição inteira. Agora imagina você tendo que lutar engateando, subindo uma montanha e gateando, e tendo que enfrentar filisteu. Eu acho que Jonatas lutava capoeira, porque eu só consigo imaginar ele subindo e dando um rodo no filisteu, e depois que o filisteu caía, vinha o escudeiro e matava. Porque como é que vai derrubar subindo um lugar, engateando, meu irmão? Mas era um cara habilidoso, era um cara guerreiro, um cara que tinha estratégia. Derrotou toda a guarnição, e esse episódio desceu ao arraial dos filisteus. E depois disso, essa vitória foi tão grande que até a terra tremeu. Houve um terremoto sobre o arraial dos filisteus, e eles ficaram simplesmente descontrolados, e começaram um a lutar contra o outro. Houve confusão no arraial do inimigo pela ação que Jonatas fez em cima do desfiladeiro. E Saul chegou e disse: rapaz, Deus então está entregando os filisteus nas nossas mãos. Manda chamar a arca, manda chamar o sacerdote. E viram aquele alvoroço todo. E aí, o que é que acontece? Eles quiseram ir à peleja. E aí, até aqueles que tinham sido cativos foram liberados e se juntaram ao exército de Israel. E o exército de Israel foi em direção ao embate dos filisteus, e eles fugiram, e houve uma vitória simplesmente tremenda, uma vitória acachapante sobre todo o exército dos filisteus. E isso, queridos, realmente levantou um novo ânimo do povo. Só que, o que é que acontece? Como muitos soldados já haviam se dispersado, Saul sabia que havia de ter esse embate com o exército, e ele tinha promovido um jejum. Disse: ó, ninguém vai comer nada aqui, vamos ficar naquela de consagração mesmo. Ninguém come nada, não vai ter pão. E o povo estava cansado. Enfrentar batalha subindo montanha, meu irmão, o esforço é muito maior do que em terra plana. E aí, depois que Jonatas, ele enfrenta essa guarnição, ele sai, no meio do caminho, ele encontra uma colmeia e um favo de mel, e ele não sabia dessa palavra
que Saul havia dado para ele que ninguém iria comer. Se comesse, havia pena de morte nisso. Mas Jonatas não sabia, ele estava fora, não sabia desse decreto. E ele pega a sua espada, pega um pouco de mel e coloca na boca. Estava fraco, tinha enfrentado uma luta difícil nas montanhas, mas o mel trouxe ali, né, uma glicemia lá para ele revigora a sua força. E chegando lá, Saul chama o sacerdote e disse: vamos agora ver se nós iremos continuar a perseguição com os filisteus. E pediu para que o Senhor pudesse dar uma palavra sobre isso. E o Senhor não havia de falar nada, não falou nada, se ia ou se não ia. E por certo Saul disse: tem alguma coisa errada aqui no meio do nosso arraial, deve ter pecado no nosso meio, alguém fez alguma coisa, porque se Deus silenciou, alguém fez alguma coisa. E acontece é que eles usam a sorte, que era a pedra Urim e Utumim. Era uma prática que eles jogavam a pedra e a pedra revelava, né, o que havia de estar acontecendo, se existia alguém que estava fora da obediência que tinha sido estabelecida. E para resumir a história, o povo, entre Saul e o povo, ficou Saul, e depois Saul coloca o Urim e o Tumim entre ele e Jonatas, e a pedra aponta para Jonatas, e ele pergunta para Jonatas: Jonatas, o que foi que você fez? E Jonatas disse: meu rei, de fato, eu experimentei o mel no caminho, porque eu não sabia dessa palavra que o Senhor havia falado. E ele chega e disse: Jonatas, eu liberei uma palavra, que mesmo que tivesse sido você iria morrer. E sabe o que é que Jonatas chega e diz? Meu rei, eu estou pronto para morrer. Vamos ler esse texto? Vamos lá? Verso 27, 1 Samuel 14, verso 27. Veja que experiência tremenda. Isso já revela o caráter de Jonatas. Veja o que aqui diz o texto. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou o favo de mel, e levando a mão à boca, tomaram e tornaram a brilhar os seus olhos. Então, o pessoal fala para Jonatas a esse respeito. E o verso 39, diz o texto: porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Verso 43, disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizestes. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui. Estou pronto? E aí, gente? Ele não tinha culpa, mas havia um decreto do rei, que apenas por uma coincidência era seu pai. A vitória dos filisteus tinha sido por feito das suas mãos. Mas ele chega diante do pai e não questiona a palavra do pai. Ele simplesmente diz: estou pronto para morrer. Isso não é uma atitude de uma pessoa comum. Ele não quis se justificar, mas ele quis que a palavra do rei tinha que ser uma palavra que tinha sido cumprida, e não interessa
que se o dano que pudesse ser causado fosse para ele mesmo. E se um homem, ele está disposto a morrer por uma palavra, esse homem está pronto para qualquer coisa. Ei, você está me entendendo? Se alguém está pronto para morrer por uma palavra, esse homem está pronto para qualquer coisa. Isso revela a coroa de Jonatas. E você sabe o que é que acontece? O povo se levanta e disse: Saul, tu não podes fazer mal a Jonatas. Tudo o que nós estamos aqui vivenciando da vitória sobre os filisteus se deve a ele. De forma nenhuma tu intentarás nenhum mal contra ele. É certo que ele não morrerá. O verso 45 diz: porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso. Hoje, assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. Que coisa incrível! O reconhecimento dos seus liderados, dos seus soldados, porque sabia o homem que ele era. Mas veja o caráter de um homem que poderia dizer: mas Senhor, eu sou teu filho, mas meu rei, eu sou teu filho, eu sou o herdeiro do teu trono, tu lançarás a espada sobre mim. Não, ele diz: estou pronto. Eu estou pronto para morrer. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você está pronto para morrer? Que silêncio! Que silêncio! Se hoje chegasse uma sentença sobre você, como é que você reagiria? Ah, Senhor, peraí. Eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer, eu não concluí algumas coisas. Ei. Os jovens, por certo, mas eu nem me casei ainda. Saul chega para Jonatas, ele disse: meu rei, eu estou pronto para morrer. Difícil é responder essa palavra. Você está pronto? Quem está pronto para morrer? Quem tem um bate-pronto e uma disposição para chegar? Eu estou pronto. Pode lançar a foice aí. Esse foi o caráter de Jonatas. Ei, você está entendendo? Ei, você está compreendendo? Depois desse episódio, querido, muitas coisas aconteceram. E não dá, a gente não vai ler nada disso, mas eu quero dar apenas um spoiler. Muitas coisas aconteceram e ocorreram, situações muito mais graves. A desobediência em Saul e ter poupado o rei dos amalequitas, o rei Agag. Eu tenho uma palavra sobre isso, que fala que o rei Agag tem que morrer. Está lá no nosso YouTube, muito esclarecedor, esse processo de desobediência de Saul. E por conta disso, onde Deus havia mandado destruir e simplesmente apagar os amalequitas da história, porque era um povo muito mau, o povo amalequita. Então, Saul recebeu uma palavra de Deus, porque sabia que Saul havia poupado o rei Agag. E vai lá para entregar uma sentença difícil e dizer para Saul: olha, Saul, teu reino hoje ele foi rejeitado, porque eu ouço aqui o barulho de ovelhas, de bois, e o Senhor mandou destruir tudo
Tudo que se referia a Malequita, destrói tudo, não fica nada, nem rebanho, nem nada. E Saul queria justiça, mas Senhor, o rebanho era um rebanho bom, numeroso, e a gente pegou esse rebanho para prestar sacrifício ao nosso Deus. E Samuel chega e disse: Saul, tu não entendeu nada, porque para Deus o que interessa não é sacrifício, o que importa, obediência é muito maior do que o sacrifício. E o Senhor requereu de você obediência. E o que acontece é que o reino de Saul foi rejeitado completamente naquele dia, e o Espírito de Deus saiu sobre a vida de Saul. A unção, ela mudou de endereço. E Samuel vai à casa de Jessé, e para resumir a história, encontra Davi, e unge Davi diante dos seus irmãos, e Davi ali começa a sua história diante do reinado de Israel. E o episódio mais marcante que aconteceu foi a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E que você sabe dessa história, e eu não vim falar sobre isso. Mas depois dessa vitória de Davi sobre o gigante Golias, algo que era improvável. Amém? Deus faz coisas improváveis. Deus usa pessoas improváveis. Amém? Então creia nisso, que não há ninguém que seja improvável para Deus, né? Nem você. Então, depois desse episódio, Saul, que já tinha conhecido Davi, porque Davi tinha se disposto, depois dessa palavra que Samuel havia entregue de rejeição do reino, um espírito maligno começou a atormentar Saul. E Davi era o levita, o tangedor, que ia lá com a sua harpa para amenizar essa opressão que Saul passava de uma forma constante, seu desequilíbrio de uma forma constante. Davi era esse levita, esse tangedor que ia para acalmar a alma de Saul. Depois do episódio de Golias, Saul manda chamar Davi e diz: olha, quem é o filho, quem é o pai de Davi? E é revelado que ele era filho de Jessé, e ele passou a estar próximo do palácio do rei, foi muito bem reconhecido. E depois daquilo, quando Davi vai para o palácio, ele se encontra lá com Jonatas. E esse encontro de Jonatas teve algo sobrenatural da parte de Deus. Porque diz o texto lá em 1 Samuel capítulo 18, vamos lá, a partir do verso 1. Davi estava se apresentando para Saul, e no palácio estava lá todos os guerreiros, generais, chefes de exército, e dentre eles estava Jonatas. E diz o texto: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Pode passar? Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Jonatas olhou, porque ele, tendo acompanhado todo o embate daquele jovem com um gigante, um homem adestrado na guerra, construído para a guerra,
um matador quanto mais, e viu aquele jovem com tamanha determinação, firmeza, convicção, de que o Deus de Israel não deixaria o seu exército passar pelaquela vergonha, e se pôs diante de todo um exército completamente vencido, derrotado, onde ninguém havia sido levantado para enfrentar aquele gigante, e ele se levanta com tanta indignação, com tanta propriedade. Então a coragem, a determinação, a fé de Davi, naquele momento, toma a alma de Jonatas, e algo sobrenatural da parte de Deus, que faz uma ligação, e um amor, e uma aliança ser levantada naquele momento. Aquilo foi um marco em todo o reino de Israel. E esse episódio, querido, ele me impressiona, esse episódio, porque Jonatas é tomado de uma admiração tão grande, e ele diz: eu preciso conhecer Davi de perto. Tem algo aqui no meu coração que está queimando, tem algo que é muito mais além do que as minhas emoções, mas tem um propósito sendo gerado dentro do meu coração, tem um amor aqui que é inexplicável, e que não é advindo de mim, mas é advindo de Deus, do meu Senhor, que tem algo que talvez eu não consiga enxergar, mas que eu preciso simplesmente me envergar a isso que Deus está colocando no meu coração, e fazer uma aliança com Davi. Nunca houve uma aliança nessa mesma magnitude que houve entre Jonatas e Davi. Isso marcou a história. E naquele momento Jonatas reconhece que Davi era um escolhido de Deus. Naquele momento Jonatas faz o que existia de mais improvável. Aquele que era príncipe herdeiro do rei, que deveria ser o segundo rei de Israel, por direito de herança, ele pega a sua capa de príncipe, a sua capa real, ele pega simplesmente e entrega a Davi. E existe uma simbologia nessa entrega da sua capa real, porque ele ali estava passando o que era seu por direito, de se tornar o próximo rei de Israel. Naquele momento Jonatas sabia que estava passando o direito da sua coroa para Davi. Ei, você está comigo? Ele passa o seu manto de príncipe, a sua capa real, e aquilo representava a sua coroa, a coroa que estaria por vir. Ele abre mão. Além disso, ele também passou a armadura, a espada, o arco e o cinto. Você lembra que Davi, ele não conseguiu vestir a armadura de Saul? Sim ou não? Quando ele estava para enfrentar o gigante, Saul chega para ele: toma aqui essa armadura, pode ser que te ajude. E ele não conseguiu vestir a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque jamais ele poderia vestir a armadura de um rei que era rejeitado por Deus. Mas ele recebe a armadura de Jonatas, ele recebe a sua espada, ele recebe o seu arco, ele recebe a armadura do herdeiro do trono.
essa atitude de Jonatas legitima Davi, porque de forma legítima, Jonatas, ele era o herdeiro do trono. E ele não havia sido rejeitado por Deus. E quando ele passa a sua armadura para Davi, ele legitima Davi como o próximo herdeiro do trono. E não apenas isso, mas ele estava declarando para Davi e dizendo para Davi que a nossa aliança é uma aliança de coração aberto, pois eu entrego as minhas proteções, as minhas armas de defesa e de ataque diante de ti, para te mostrar a minha disposição em te honrar. Ah, queridos, eu nunca vi nenhum desprendimento assim. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém abrir mão da sua coroa. Eu nunca vi ninguém abrir mão do seu trono. E ninguém abre mão do seu reino. Eu só me lembro de alguém que também abriu mão do seu trono, que abriu mão do seu reino, da sua coroa, da sua posição, para se tornar servo, para se tornar homem, para vir natureza humana, para se esvaziar e para renunciar de si mesmo. Jonatas foi este homem em uma aliança, escuta isso, em uma aliança, em quase toda aliança, sempre existe um maior e um menor. Ei, você está aqui comigo? Quase em toda a totalidade de uma aliança, sempre existe um maior e um menor. Sempre existe um que entrega, um que renuncia e um que se sacrifica em prol do outro, em prol de um cumprimento de um propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você nas tuas alianças? Quem é você nas alianças que você tem com as pessoas que estão ao teu lado? Você quer ser o maior ou você quer ser o menor? Você quer ser aquele que entrega mais, que renuncia mais? Aquele que sacrifica mais? Porque em toda aliança que é divina, o maior serve o menor. O maior sacrifica mais do que o menor. Como anda a sua disposição dentro das suas alianças? Você está disposto a abrir mão, a renunciar, a sacrificar, mesmo você sendo o maior, mesmo você sendo o herdeiro legítimo? Como anda a sua disposição? Esse foi Jonatas. Que sem sombra de dúvida tinha uma coroa linda, mas que resolveu entregar a sua coroa. Depois de tudo isso, o ciúme de Saul por Davi só aumenta, só cresce. E ele tenta matar Davi mais de 5 vezes. Por 2 vezes tenta encravar uma lança sobre ele. Inclusive quando Davi estava ali tocando a harpa, de repente a fúria se tornava ali endemoniado e pegou a lança e tentou lançar sobre Davi. 2 vezes, emboscadas, todas as maneiras. E Jonatas sempre honrou a aliança de proteger Davi.
inclusive arriscando a sua própria vida. Escute uma coisa, sabe por quê? Olha para mim, porque quem tem aliança protege o outro. Amém? Quem tem uma aliança protege o outro. 1 Samuel capítulo 19, verso 1. Vamos lá, eu preciso correr. Veja o que é que Saul fala. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás, e falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Veja que coisa. Ei, Jonatas era o herdeiro do trono. Ele aceita Davi como o próximo rei. E intercede por Davi diante do seu próprio pai. Ele diz, falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegrastes. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Mas isso simplesmente não foi honrado, porque logo depois disso, Davi se encontra novamente com Jonatas, estava lá sentado, e Saul novamente tenta matá-lo. E o que é que acontece no meio disso tudo, queridos? Essa assanha de Saul pela morte de Davi continuou depois com Mical, porque Davi se casa com Mical, e Mical também esconde Davi. E depois disso, Saul mata 85 sacerdotes, que também acolheram. Ele se torna louco, completamente louco, nessa sanha contra Davi. E no capítulo 20, Jonatas faz uma segunda renovação de aliança com Davi. E veja o seu despreendimento, porque Jonatas tinha entregue a Davi a informação de que Saul queria matá-lo. Mas Saul havia dado a sua palavra, mas tentou matá-lo novamente. E o que é que acontece? Davi começa a dizer: tem alguma coisa errada? Ou é com Saul, ou é com Jonatas. E ele começa a duvidar e disse: Jonatas, se tem alguma coisa errada aí, é melhor que tu me mates. Porque eu não preciso ir para que o teu pai me mate. Houve uma fragilidade na aliança. Toda aliança passa por fragilidade, sim ou não? Sim ou não? E é nesse momento
que nós devemos renovar e ratificar as nossas alianças. Porque toda aliança passa por tempos difíceis. Porque toda aliança pode passar por dúvidas e por questionamentos. Porque toda aliança pode passar por um questionamento de que talvez ele não esteja sendo leal e fidedigno à nossa aliança. E nesse momento, Jonatas mesmo se antecipa. Em 1 Samuel capítulo 20, verso 4, ele diz: disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu farei. Você decide o que você deseja fazer. No verso 8 do capítulo 20, ele diz: usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizestes entrar contigo em aliança no Senhor. E se porém há em mim alguma culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Um momento onde a aliança ficou fragilizada, houve dúvida. Isso acontece, sim ou não? Mas quem está disposto a fazer algo para que a aliança não se rompa? Quem está disposto a fortalecer ainda mais a aliança? Quem está disposto a sacrificar ainda mais? Quem está disposto a reafirmar ainda mais com veemência de que ele não saiu da sua posição? Davi chegou para Jonatas: me mate você mesmo. E você sabe o que é que Jonatas, ele fala? Verso 9, ele diz, 29, ele diz: então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, eu te declararia. Perguntou Davi a Jonatas: que tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram. E Jonatas sai e se encontra com Davi, porque Davi, ele estava para se apresentar novamente em um evento na mesa do rei. E Davi iria anunciar que não estaria presente, e Jonatas iria justificar a ausência de Davi. E no verso 15, diz o texto: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra de todos os inimigos de Davi. Verso 16, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar Davi de novo, diga de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Verso 23, ele diz: quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, para a aliança é para sempre. Amém ou não amém? Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Sempre quem reafirmava isso não era Davi.
Era Jonatas. Ei, sempre quem reafirmava e que lembrava da aliança e que renovava a aliança não era Davi, era Jonatas. Era aquele que era o herdeiro do trono, era aquele que estava perdendo e abrindo mão da coroa, era aquele que simplesmente entrega e reconhece Davi como o próximo rei. Era aquele que arriscou a sua própria vida, porque lá na frente, o próprio Saul tenta matar Jonatas, porque ele estava defendendo Davi. Primeiro Samuel 20, verso 30, veja o que diz. Veja essa disposição de Jonatas. E veja o que é que o texto diz. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegestes o filho de Jessé para a vergonha tua, e para a vergonha do recato de tua mãe. Pode seguir. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, lhe disse: porque há dele morrer, que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Ei, você está entendendo o que é que aconteceu? Veja o poder de uma aliança. Onde vivemos hoje um tempo de relacionamentos tão fúteis, tão frágeis, onde as alianças se quebram com coisas tão banais, com coisas tão insignificantes. Nós rompemos nossas alianças. Todos os dias vemos situações onde igrejas se dividem, onde líderes vão embora, porque romperam suas alianças, porque não tem a disposição de entregar a coroa, de entregar o manto, de entregar as armaduras, as espadas, os arcos. E o povo se divide, e raízes de amargura são levantados, porque não existe consolidação nos relacionamentos e nas alianças. Qual a sua disposição para preservar a tua aliança? Com quem você está disposto de entrar numa guerra e numa luta? Davi entra numa luta contra o seu próprio pai. E pela segunda vez ele o quis matar. Agora, por uma aliança com Davi. Por um homem que entrega seu reino e sua coroa. Então Jonas fez saber a Davi a obstinação de querer matá-lo. E no verso 42 do capítulo 20, veja o que é que acontece. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em o nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha
e a tua. Porque uma aliança, ela alcança a nossa descendência. Você está entendendo isso? Uma aliança, ela alcança uma descendência. Se eu tenho uma aliança com Lourenço, com Marília, com Rafael e com Maiara, essa aliança se estende a Isaac, a Abner e a Isabel. Você está entendendo? E quem lembra isso mais uma vez, quem é? Jonatas. Ele lembra. Olha, nós temos algo entre mim e ti. Nós juramos em um nome do Senhor. Isso atinge a nossa descendência. Capítulo 23, verso 17, estou terminando. Diz o seguinte: 23:17. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, que declaração. Ai meu Deus, isso mexe comigo, irmãos. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como o segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então ali na presença do Senhor, ambos renovaram seu e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oressa e Jonatas retornou para casa. Quantas vezes ele renovaram os pactos, hein? Sabe por quê, irmãos? Porque existe a necessidade. Porque talvez nos momentos mais difíceis nós precisamos reafirmar as nossas alianças. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Dessa última vez, Saul diz, aliás, Jonatas disse: Davi, o meu pai Saul não te tocará. Sabe por quê? Ele disse: eu estou pronto para te proteger até do meu pai. E você reinará sobre Israel. Não serei eu, Davi, será você. E tem mais, eu vou ter a honra de ser o segundo em comando. Ei, olha aqui para mim. Você está disposto a ser o segundo? Porque a gente quer ser sempre o primeiro. Porque a gente quer sempre ter a primazia, o reconhecimento. E queremos sempre ser o primeiro nas nossas razões, sim ou não? Não é assim? Queremos ser o primeiro nas nossas razões. Em todo o embate, nós nos esforçamos com argumentos para querer prevalecer na nossa teologia, nas nossas ideologias, nas nossas convicções. Queremos ter a razão, porque nós queremos prevalecer. Não é assim? No nosso senso de justiça próprio. Mas Jonatas está dizendo: Davi, você vai reinar, e eu vou ter a honra de ser o segundo.
eu quero ser o segundo. De livre e espontânea vontade, eu abro mão da minha coroa, para que a minha coroa repouse sobre a tua cabeça, para que eu seja o segundo. Ah, irmãos, isso mexe comigo, irmãos. Durante a jornada, muitos momentos difíceis iremos precisar, queridos, de encorajamento. Muito. E era o que Jonatas fazia com Davi. Davi, não temas não. Ninguém vai tocar em você. Você vai ser o rei. Pela quarta vez, Jonatas renova a sua aliança e reafirma a sua fidelidade com ele. Quem é você na sua aliança? Ei, você marido, você esposa, quem é você na sua aliança? Quem é você? Você quer ser sempre o segundo? Ou você quer ser sempre o primeiro? Você quer que o outro governe? Ou é você que quer governar? Ei, é essa a palavra. Porque nesse momento, o príncipe legítimo, o herdeiro do trono, ele diz: não, é você que vai reinar e eu vou ser o segundo. Na sua aliança, quem é você? Na sua aliança, qual é a sua disposição? Como está o seu coração na sua aliança? Qual é a disposição da sua renúncia, do seu sacrifício? Em que posição você deseja estar na sua aliança? Por que ficou tão silencioso? Por que ficou tão silencioso? Ninguém disse eu quero ser o segundo. Por que ninguém disse eu quero ser o segundo? Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Você tem ideia do que Jonatas representou para Davi? Para agora para pensar. Qual foi o significado de Jonatas para Davi? Que por 10 anos ele fugiu de Saul. Mas todas as vezes ele tinha um cara ali, que por acaso era o filho de Saul, herdeiro da coroa, herdeiro do trono, que estava a todo o tempo protegendo ele, arriscando a sua vida, se contrapondo contra o seu próprio pai e reafirmando a sua lealdade e fidelidade e dizendo para ele: você não vai desistir, Davi, não tema, Davi, Saul, ele não vai te tocar, e se eu tiver de defender a você contra ele, o meu próprio pai, eu assim farei, porque você reinará e eu terei a honra de ser o segundo no seu trono. Você está entendendo? Quem era Jonatas ao lado de Davi? Quantas vezes, talvez Davi, depois de 10 anos de deserto, de caverna, de luta, de emboscada, será que ele não pensou:
Mas Jonatas estava ali reafirmando, dizendo: você será o próximo rei. Meu Deus! Isso é o modelo de aliança do céu para a terra. De alguém que também teve coragem de renunciar e de abrir mão de uma coroa e de um trono. Esse é o modelo, a referência, esse é o caráter de uma coroa. Você está entendendo? É por isso que nós estamos falando da coroa de Jonatas, porque ela era visível. Você tem ideia do que representou Jonatas para o cumprimento de um propósito? Ei, o que você tem feito para o cumprimento de um propósito? O que você está disposto a fazer, a abrir mão, a renunciar para o cumprimento de um propósito? Talvez daquele que está ao teu lado, talvez do teu líder. O quanto você está disposto a dizer: eu vou ser o pavimento, eu vou ser o facilitador, eu vou ser um encorajador, eu vou estar ali sendo o protetor para que o propósito se cumpra. Você está entendendo? Era esse que era Jonatas. Meu Deus! Eu não sei se isso te impressiona, mas isso me impressiona. E por fim, não poderia ser diferente. Davi honra a sua palavra. Irmãos, infelizmente, Jonatas não se torna o segundo na cadeia de comando, porque você imaginaria se isso acontece? Jonatas morre em uma das batalhas. E a dor de Davi, com a morte de Saul, mas sobretudo com a morte de Jonatas. E Davi disse: varre o reino inteiro, busca no reino inteiro, sai vasculhando em todas as províncias, aldeias, se existir um só descendente de Jonatas, vocês irão encontrar e trazer ao palácio. E numa terra esquecida, chamada terra do esquecimento, chamada terra de Lodebar, se encontra lá um rapaz, aleijado das pernas, largado, esquecido, vivendo em uma situação miserável. E a comitiva do rei vai à terra de Lodebar e encontra Mefibosete, e diz: o rei quer estar contigo. E ele disse: o rei deve querer fazer algum mal, porque eu sou um descendente da casa de Saul, e estou aqui esquecido, escondido. Ele disse: não, Mefibosete, o rei quer que você vá ao palácio, mas eu, um cachorro esquecido numa terra esquecida. E ele vai ao palácio do rei. E Davi restitui toda a propriedade, todo o patrimônio, toda a riqueza da casa de Saul, e faz assentar na mesa do rei por todos os seus dias. Porque isso fala do poder
de uma aliança. Vamos ficar de pé. Irmãos, essa noite nós precisamos reavaliar onde se encontra a disposição do nosso coração. Precisamos reavaliar o nível de entrega, o nível de renúncia, o nível de sacrifício das nossas alianças. O que nós estamos dispostos a abrir mão? Como Maiara falou, o que nós estamos dispostos a perder por uma aliança? A renunciar por uma aliança? Em que posição você deseja estar? O que você está disposto para o cumprimento de um propósito? Nós precisamos rever, irmãos. Em um tempo onde relacionamentos se tornam tão fúteis, tão banais, onde o divórcio se tornou algo comum na casa de Deus, pela dureza dos corações. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. O reino de Deus não se trata de eu estar certo ou de eu estar errado. Ei, olha aqui para mim, isso é importante. O reino de Deus não se trata de eu estar certo ou errado. O reino de Deus se trata o que eu vou fazer estando certo ou errado. É a minha atitude estando certo ou errado. De como eu vou reagir estando certo ou errado. Porque eu posso estar completamente certo e mesmo assim serei eu que irei abrir mão, serei eu que irei renunciar. E eu posso estar completamente errado, mas a graça e a misericórdia, ela será derramada sobre essa pessoa. E ela, mesmo estando errado, ela será alcançada. Isso fala de um reino que não é deste mundo. Você está entendendo? Essa noite nós precisamos olhar para dentro de nós e olharmos para os nossos relacionamentos, para as nossas alianças e reavaliar a nossa disposição. Sempre haverá um que entregará mais, que se dará mais. Mas sinceramente eu espero que a nossa guerra seja: quem é que vai dar mais? Quem é que vai renunciar mais? Quem é que vai sacrificar mais? Que a nossa guerra seja uma guerra: quem é que mais irá honrar o outro?
que seja uma guerra de quem é que vai querer ser o segundo. Que essa seja a nossa guerra. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor, essa noite.